Meu amigo, minha amiga, o papo de hoje aqui no nosso canal do Vendedor Pitbull é um assunto forte. Até porque eu vim para esse clima aqui bucólico por causa disso, hein? Hoje o papo é gerente de vendas. Segura aí. Amigão, é o seguinte, o papo hoje é um papo muito reto. É um papo sobre gestão de vendas e principalmente sobre esse ator, esse protagonista, esse personagem extraordinário chamado gerente de vendas. Que muitas vezes ele pode ser um cara que você nunca mais vai esquecer na sua vida, isso com certeza. Se ele for muito ruim, ele vai atrapalhar muito você. Se ele for muito bom, ele muda a sua vida. E a gente aqui no canal, e olha, você que está aqui pela primeira vez, não se esquece, hein? Vai aí, se inscreve, ativa o sininho, dá like que você gostar, que isso ajuda muito o conteúdo a compartilhar, tá certo? Você sabe que uma das coisas que a gente tem feito aqui, a gente gravou uma série, né, de 3 partes sobre liderança. Então por isso que eu estou engatando agora esse conteúdo do gerente de vendas, porque tem a ver com o conteúdo que já está aí disponível no canal para você, sobre liderança. Então uma das coisas muito importantes para o gerente de vendas, para a gente começar o papo, é o seguinte: antes de você ser líder, porque o gerente de vendas é um líder e importantíssimo, né? Eu costumo dizer que numa empresa tem 2 caras que eu sempre foco quando eu vou fazer coach, mentoria, avaliação, estratégia da força de vendas, construção e redirecionamento de uma nova força de vendas. Eu quero conhecer o CEO para saber o quanto esse cara está comprometido com a área comercial, o quanto esse cara realmente vibra com o resultado, ou se ele é um financeirozão, ou se ele é um cara mais voltado para a indústria. Então eu foco muito no CEO. E o segundo cara que eu quero conhecer é o líder de vendas. Porque é aquela história que a gente fala com liderança. O líder de vendas é a locomotiva, o resto é vagão. Não é que ele é mais importante, ele é diferente, ele tem a obrigação de puxar, ele tem a obrigação de botar a fazer a equipe funcionar. Então uma coisa muito importante quando a gente fala em gerente de vendas e as pessoas passam por cima é o seguinte: tem uma frase que eu escrevi num livro que é assim: antes de você ser líder, você tem que ser liderado. Isso é fundamental. Eu não conheço um cara que consegue ter uma atitude de líder, ter estilo de liderança próprio sem ter sido liderado. Não interessa se o líder foi bom ou não, mas você viveu o lado de quem vai viver agora ter você como líder. Você vai pegar e dizer assim: pô, eu quando era liderado não gostava disso, não gostava daquilo, não me sentia bem dessa maneira, não gostava de um feedback assim, o planejamento para mim tinha que ser diferente. Enfim, para você liderar uma equipe é muito importante que você tenha vivido como liderado, né? E aí, quando você pensa em ser um gerente de vendas, quando você está pensando assim, sabe, eu vou chegar lá, tem 2 coisas importantes também que você tem que pensar. Olha só. Não é porque você é um bom vendedor que você vai dar um bom gerente de vendas. São coisas distintas. Um tem que vender e entregar o resultado. O outro tem que fazer o time jogar, tá certo? O outro tem que fazer todo mundo jogar bem. O gerente de vendas, ele pensa sempre numa pizza. Ele não imagina você ir num restaurante e o cara trazer uma pizza faltando 3 pedaços, né? Esse é o estereótipo do péssimo gestor de vendas. É o cara que entrega uma pizza assim. A pizza tem que ser inteira, a meta tem que ser cumprida por todo mundo tem que produzir. E quando um gerente de vendas faz todo mundo produzir, muda tudo, amigo. E o gerente de vendas, ele tem que escolher o modelo de gestão dele, né? Então nós vamos falar um pouco sobre quem é esse cara, o cara bom, quais são as características dele, o cara que é fraco, que não dá resultado para você reconhecer rápido na sua empresa. Quem é esse cara, quais são essas características, né? E vamos falar um pouquinho da grande essência do gerente de vendas. Mas a primeira coisa que eu identifico quando tem um cara como gerente de vendas numa companhia e eu estou indo lá para fazer avaliação, ajudar, potencializar, é: qual é o teu modelo de gestão de vendas? Há muitos anos atrás, eu diria que um pouquinho antes de 2000, tem um cara chamado Neil Hackham, tá? Neil Hackham. Ele lançou um livro chamado Spin Selling. Ele lançou o primeiro conceito de gestão de venda focado o vendedor sendo um consultor. Esse Neil Hackham, eu tive a oportunidade de estar num evento com ele, a gente se conheceu, conversou muito. Esse cara é um gênio, só que ele nunca vendeu porra nenhuma para ninguém. Esse cara nunca pegou numa pasta, esse cara nunca vendeu, ele nunca foi gerente de vendas, ele nunca foi um executivo de vendas de ponta, nada. Ele é um pesquisador. Ele é um historiador na área de vendas. E ele criou um negócio muito bacana, diga-se por sinal, depois de entrevistar milhares de vendedores, ele criou um modelo de gestão de vendas para o gerente de vendas adotar, que é um modelo consultivo,
que chama-se SPIN. S-P-I-N. O que quer dizer isso? S, situação, olhar o todo. O P, problema. Problema que eu tenho para resolver aqui. O I, implicações. O que está efetivamente afetando a minha relação com o meu cliente e a construção da minha venda. E por último, o N, de necessidades. SPIN, situação, problemas, implicações e necessidades. Muito legal, fez muito sucesso, etc. Quando eu lancei meu primeiro livro em 2005, eu lancei um modelo de gestão de venda que não tem nada a ver com esse SPIN. Tá? Eu lancei um modelo, até porque sou muito diferente do Neil Hackner, não sou nem melhor, nem pior, nem mais bonito, nem feio, sou diferente. Eu sou um vendedor raiz, sou aquele cara que fui vendedor, fui coordenador de vendas, gerente regional de vendas, gerente nacional de vendas, diretor de vendas, vice-presidente, presidente, empresário. Então assim, eu tenho a rua, né? Por isso que eu digo que o Pitbull é o vendedor raiz. E eu criei um modelo de vendas que chama-se OMMC. OMMC. O que quer dizer isso? O de orientar, M de motivar, outro M de monitorar e o C de cobrar. Por que eu criei esse modelo nessa linha? Porque eu comecei a ver que a maioria dos gerentes de vendas, eles começavam pelo fim. O cara só cobrava, cadê a venda, cadê a meta, cadê o pedido? Cara, isso não adianta, porque se você me pegar aqui na esquina e começar a lupa, é o seguinte, fala francês. Vamos, fala francês, tô te cobrando, fala francês. Não vai sair, porque eu não sei falar francês. É um brincalhão. Isso é um fanfarrão, xerife. Entendeu? Então não adianta você cobrar um vendedor se você não venceu as primeiras etapas, que é orientar, motivar e monitorar. O que é orientar? Eu vim de uma época que eu me lembro que o meu primeiro trabalho em vendas foi vender livro. Olha que loucura, né? Então eu tinha aquelas enciclopédias da Larousse, Delta Larousse, e eu saía com aquilo, pesava pra caramba, chegava no cliente, eu tinha toda uma maneira de montar uma torre de livros para impressionar. E a primeira orientação que eu recebi do meu gerente de vendas, eu devia ter o quê? Uns 17 anos. Olha, essa rua toda aqui, do começo ao fim, é sua. Pode bater em todos os prédios e ver o que você arruma. Tem gente que chama isso de orientação, né? Foi a orientação que eu recebi. Hoje, o que é orientar? OMMC. Orientar. Orientar é você pegar o vendedor, sentar com ele, explicar como funciona o modelo da empresa, explicar quem são os seus clientes, como é que ele vai vender, como é que ele vai abordar, como é que ele vai prosseguir no dia a dia dele, como é que ele vai administrar a carteira de cliente, como é que ele vai ser cobrado, qual é a regra do jogo, como é que constrói a meta, como é que o concorrente atua. Orientar. Por isso que muita gente fala em treinamento quando contrata vendedor, mas tem um período que está coladinho com o treinamento que as pessoas confundem, que é da integração e orientação. Você integrar o vendedor no mundo que ele vai viver, tá certo? Você orientar ele. Uma pessoa mal orientada, você acha que ele está indo para o norte, ele chega no sul e fala, já cheguei. E aí depois você vai cobrar. Então, primeiro passo, orientação. O segundo é a motivação. Mas o que é motivação? Vamos lá. A motivação não é virar para o cara e falar, vamos lá, irmão, você vai vender muito, bem-vindo, faixinha na porta, presentinho, brinde para ele dar para as crianças em casa. Não é isso. Você motiva o cara quando você dá para ele responsabilidade e ele está bem orientado. Quando o cara está bem orientado é quando ele acabou de... É como se ele tivesse ingerido comida. É impressionante. O cara se sente mais firme, o cara se sente mais voluntarioso para ele caminhar, para ele trotar, para ele correr. Então, a motivação tem muito a ver de mostrar para a pessoa o caminho, de mostrar para a pessoa a trilha. Olha só, aqui por acaso ele tem uma trilha linda aqui, ó. Entendeu? Se você disser para o cara, começa lá, tá errado. Porque na realidade o cara tem que começar ali. Dali ele vai para lá. E isso não desmotiva a pessoa. Olha que interessante. Motivar, muitas das vezes, é não desmotivar. E é impressionante como as pessoas têm facilidade para desmotivar um vendedor. O de orientação, M de motivação, M de monitoramento. Amigão, depois que você orientou, mostrou para o cara que vai dar tudo certo, falou, vamos, você está bem orientado, você está preparado, pode ir, eu estou aqui do seu lado, você tem que acompanhar. Em 1980, isso se chamava o segmento da venda, entendeu? Você tem que seguir o teu profissional, você tem que monitorar ele. Amigão, como é que está a sua produtividade? Quantos clientes você visitou? Como é que tem sido o discurso? O que você já vendeu?
Olha o mix de produto que você não está dando atenção. Tem promoção que você não vende. Você tem que monitorar. Quando você monitora as pessoas vão mais longe e se sentem amparadas. É engraçado isso, né? Tem muita gente que confunde monitorar com cobrar. Cobrar é outra coisa. Cobrar é o próximo passo. Cobrar, O, orientação, M, motivação, M, monitoramento, C, cobrar. OMC. Quando você chega no estágio de cobrar, significa que o cara está pronto. Imagina o seguinte, você deu o melhor carro, o melhor combustível, a melhor pista e diz para ele, você começa aqui e termina lá. O cara começa a não chegar, o cara não sabe arrancar, o cara para no meio do caminho, derrapa na curva, você tem moral para cobrar. A cobrança é importantíssima. As pessoas falam muito que no mundo de vendas tem muita pressão, né? Mas é mesmo. E eu vou dizer uma coisa para você, você não gosta de pressão, meu irmão, não vem para esse mundo não. Sabe por quê? Você só percebe que tem pressão quando você sai da panela de pressão. Enquanto está lá, você não consegue nem perceber, porque é o dia a dia. É o surfista remando, é o cara do atletismo correndo. O cara não está percebendo, é o dia a dia dele. A cobrança é inerente. Então é muito importante isso, cara. Você tem que escolher um modelo de gestão de vendas se você é um gerente de vendas, né? E outra coisa importante, quando você olha para esse modelo de gestão o que é importante um gerente de vendas fazer? Esse cara tem que ser bom no quê? No que esse cara tem que ser bom? Eu vou te falar. Eu vou te falar a raiz ali, ó, no dia a dia. O resto é tudo, não, porque o cara, porque o CRM... Calma, vamos fazer o básico. Em primeiro lugar, esse cara tem que ser muito bom de gestão do tempo, né? A gestão do tempo, inclusive, é um negócio que eu não curto muito, porque gestão vem de administrar, né? Vem de você ter pendência, previsão, tendência. E, cara, o tempo é incontrolável, é inexorável. Então, gestão do tempo é um negócio meio ambíguo, é um negócio meio complicado. Mas você ter atenção com o tempo. O que acontece, amigo? Dependendo do produto que você vende, o tempo que eu estou conversando com você aqui, ele se foi. O produto é perecível. Por exemplo, imagina que você está gerenciando uma equipe que vende anúncio na rádio. Cara, esses últimos 15 minutos que a gente está conversando aqui, ele não vende nunca mais. Imagina que esse cara vende diárias de hotel. Cara, a diária de ontem já acabou. É perecível, ele só vai pensar para frente. Se o hotel tinha 60 quartos, só vendeu 40, esses 20, essa venda não volta nunca mais. Então o cara tem que ser muito bom de tempo, de timing, entendeu? E aí ele vai acertar o movimento de pressão com o time. Outra coisa muito importante para um gerente de vendas é um cara que sabe planejar a reunião. Porra, bicho, eu fico brabo, mas fico brabo mesmo com os caras que ficam marcando reunião segunda, sexta, aí quer inventar encontro fim de semana. Cara, planeja bem uma reunião. A gente já falou disso aqui uma vez. Cara, reunião não é encontro, reunião não é bate-papo. Reunião só existe se você tiver uma pauta, se tiver hora para começar, hora para terminar, tá certo? E uma pauta clara de discussões. Porque senão vira um encontro. Encontro você vai pro bar, amigo, que é muito mais gostoso. Então o gerente de vendas ele tem que ter essa característica, ser um bom planejador de reunião. Outra coisa muito importante desse gerente de vendas é que ele tem que ser bom e criativo, muito criativo, para criar campanhas. Não vai ficar esperando o marketing fazer isso para você, não. É o gerente de vendas que tem que pensar nisso. Cara, eu vou pensar numa campanha para minha equipe. A gente tem que vender 100. Se vender 120, o que acontece com eles? Se vender 150? E se a gente aumentar a receita? E se o lucro aumentar? E se a gente vender esse produto que tem baixo giro? Olha quanta coisa. Pô, agora eu vou pensar numa campanha para o cliente. Pô, se o cliente que compra 10 passar a comprar 15, se o cliente que está comprando por ano fizer um contrato comigo e eu der um bônus para o ano que vem para ele. O gerente tem que ser criativo, tem que pensar em campanhas. Outra grande é um radar, ele tem que estar olhando o tempo todo para o mercado para trazer os melhores para o time dele. Pensa no teu time de vôlei, no teu time de basquete, no teu time de futebol. Você não quer os melhores? Por que em vendas você vai construir um time meia boca? Não vai, né? É o caça-talento, é o gerente. Outra coisa muito importante para o gerente de vendas, cara, mas muito importante, ele tem que ser bom de análise, ele tem que ser bom de análise, ele tem que ser bom de número, ele tem que saber olhar e ver assim, pô, ó, esse mês a receita caiu, ó, esse mês os produtos de alto giro e que tem menos receita estão vendendo muito mais do que os produtos que deixam mais receita. A gente precisa mudar o mix de produto. O cara tem que ser bom de análise, o cara tem que ser bom de olhar no tempo, no espaço do tempo, no fluxo projetado do tempo. Quanto que eu vou vender por trimestre, quanto que eu vou vender por quadrimestre, quanto que eu vou vender por semana, onde que eu tô, para onde eu vou. Isso é numerologia pura.
Outra coisa muito importante do gerente de vendas é que esse cara tem que ser vendedor, velho. Esse cara tem que ser vendedor. Não dá para trazer um arquiteto, né, bicho? Não dá para trazer um engenheiro de biotecnologia, sei lá que coisa, pro cara vir aqui. O cara tem que ter sido vendedor e dos bons. Para você ter um gerente de vendas que a galera vai olhar e falar, pô, chegou, né? Chegou. Esse cara tem que ter um histórico vencedor como vendedor, senão ele tá morto. Outro ponto chave do gerente de vendas, você vai rir um pouquinho, mas é verdade. Cara, esse cara tem que ser psicólogo. Porque o que esse cara vai lidar de problema, vendedor é um caminhão de problema. O cara vem, ele traz os problemas de casa, o cara traz o problema da rua, ele traz o problema do cliente, ele traz o problema da empresa, ele acha que ele nunca é prioridade, ele reclama que o cara da logística não dá prioridade no pedido dele, ele reclama que o cara do financeiro não libera o crédito do cliente dele, ele reclama do cara da tecnologia que o sistema está saindo do ar. Amigo, você tem que ser psicólogo, porque se você não for, você está morto. E por último, uma característica muito importante que eu considero do gerente de vendas é o cara ser um bom treinador. O cara gostar de treinar gente. O cara gostar de dizer assim, eu vou criar mais musculatura para esse cara aqui. Esse cara é fraco nisso. Em fechamento de venda, vou melhorar. Esse aqui é fraco em prospecção, vou melhorar. Esse aqui é fraco em negociação, vou melhorar. Ele tem que ser um treinador, amigo. Pensa comigo uma coisa. Quais são, quando você olha assim para um gerente de vendas, né? Quando você olha para uma atriz, o que você imagina? A mulher tem que ser bonita, tem que ter uma boa dicção, né? Tem que ter uma bela apresentação. Quando você olha para um gerente de vendas, o que passa na tua cabeça? Cara, na minha cabeça, quando eu começo a conversar com um cara desse, eu vou procurando certas coisas, né? Primeira coisa que eu procuro, esse cara tem uma atitude positiva, porque, bicho, não dá para ficar com hiena, né? Ó vida, ó céus, não sei se vai dar, o mercado tá difícil. O cara tem que ter uma atitude positiva, o cara tem que ser uma pessoa positiva, o cara de bem com a vida, o cara que ri, o cara que vive com um sorriso no rosto, o cara que gosta de abraçar as pessoas, gosta de tocar, sabe? O cara tem que ter atitude positiva. A segunda coisa que eu olho muito assim no gerente de vendas é o seguinte, eu fico procurando no cara quando eu vou conversando, o seguinte, é um binômio que eu tenho na cabeça que é desejo e alcance, desejo e alcance. O cara tem que ter desejo de alguma coisa e saber como vai alcançar. Se ele não for uma pessoa estruturada, ele vai ficar só no desejo. E aí no desejo, amigo, tem um monte de gente. Eu desejo ter um Airbus, mas não dá, né? Não vou alcançar nunca isso. Não vou trabalhar para isso. Desejo e alcance. Outra coisa muito importante, essência do cara, tá? Essência. Erro e fracasso. Amigo, errar não tem problema. O problema é fracassar. Porque quando o cara fracassa, ele desiste. O erro faz parte do jogo, o cara vai errar e não tem problema, entendeu? Esse não é um problema, erro e fracasso. E a outra coisa que me chama muita atenção, mas muita atenção, eu olhar para o cara e tentar ver nele um aprendiz. Ou seja, sabe, não é aquele cara que pôs assim, tá falando contigo aqui, sabe, como achando que sabe tudo, achando que já passou por tudo. Sabe? É o vendedor do Omnichannel, é o cara de digital, é o cara de consumo, ele sabe tudo, ele tem experiência. Não, o cara tem que ser um cara que sedento pelo conhecimento, ele tem que ser um eterno aprendiz. E aí, eu tô te falando algumas coisas aqui dos caras que funcionam, tá certo? Mas vamos falar dos caras que não funcionam? Como é que você identifica um gerente de vendas meia boca, né? Cara, eu vou te começar aqui te enumerando algumas coisas que você pode começar a anotar. Primeiro, você sente no cara uma baixa energia. A energia do cara é baixa, entendeu? O cara só falta o cara andar curvado assim, sabe? A energia do cara é baixa, ele não contagia ninguém, nem ele mesmo. Essa baixa energia é consequência de um monte de coisa que está por trás dele e que certamente está influenciando a sua equipe. Isso é uma coisa muito, muito importante. A outra coisa que me chama muito a atenção quando eu vejo um gerente de vendas assim meio bundão é quando o cara tem falta de visão. O cara conversa com você como se o mundo fosse acabar sexta-feira, entendeu? Como se o mercado fosse só aquilo, como se não houvesse oportunidade, como se não houvesse ameaça. Então, se o cara está conversando com você, o cara não tem uma ideia, ele não contesta o sistema, ele não consegue enxergar um palmo à frente dele, cara, esse cara vai te dar problema. Outro ponto muito interessante, que muita gente deixa passar para você identificar um gerente de venda bem meia boca mesmo, é o cara que vai se contentando com os resultados medianos. Pô, tinha que vender 100, mas vendeu 90. Para esse mês foi bom, aí o cara vai falar, tá? Esse mês, nossa, 90 foi um milagre.
Cara, um cara que se contenta com 90, em 3 meses tem 80. E esse cara nunca mais vai bater meta. Então, presta muito atenção no cara que é mediano. Se satisfaz com a mediunidade. Outra coisa importante, quando você vê um gerente de vendas, toda vez que a equipe bate meta, ele está trazendo as luzes para ele? Não, porque eu consegui, não sai nós da boca dele, né? Porque eu consegui, porque eu treinei, porque eu cobrei, porque eu fui nos clientes, porque eu... Porra, esse cara, bicho, esse cara não joga pro time, esse cara faz o time construir a imagem dele. Esse cara vai durar pouco com você. Outra coisa que um gerente de venda meia boca faz, toda vez que tem um resultado ruim, ele acha um culpado. Toda vez, ou é o preço, ou é o produto, ou é o serviço, ou é o atendimento, ou é a logística, ou é o financeiro, ou o vendedor que ele quer trocar. A culpa nunca é dele, ele nunca vira e fala assim, me dá aqui que é meu, bota no colo. Outro sintoma aqui, velho, que agora está em moda, presta atenção que isso não existe para gerente de vendas, é o famoso home office. Pô, o cara fica ali, WhatsApp, computadorzinho, e-mail, telefone, isso não serve. Gerente de vendas bom anda aqui, ó, lado a lado, ombro a ombro. E outra coisa muito legal também de você perceber é o seguinte, quando você vê que esse teu gerente de vendas conseguiu formar o clã dele. Então a tua equipe tem 20 vendedores. Cara, mas ele só sai com 5, entendeu? Ele só bebe cerveja com 5, ele só conhece a família de 5. Quando ele formou a turminha dele, significa dizer que você, irmão, é o primeiro que está fora. É gerente bundão. Irmãozinho, gerente de vendas é tudo de bom, mas pode ser tudo de ruim. Aproveita essas dicas aqui, coloca em prática, cobra o seu gerente, faz ele assistir esse vídeo, vai fazer um bem danado para ele. E aí, ó, acompanha a gente aqui no canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, manda uns likes que nós estamos juntos. Aquele abraço, irmão.